Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito da teoria dos números e da álgebra islâmicas. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tenha interesse pela parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é fazer um recorte na matemática produzida pela civilização islâmica. Há um vídeo neste canal no qual eu abordo de maneira bastante superficial todos os objetos estudados pelos muçulmanos naquele período que foi considerado o período da matemática islâmica e também apresento os principais autores daquela época. Aqui eu vou analisar a matemática produzida neste período, mas eu vou focar primordialmente na teoria dos números, ou seja, na aritmética e na álgebra. Portanto, sem mais delongas, passemos a ter essa conversa. É sabido que os numerais utilizados atualmente foram herdados dos matemáticos árabes e dos matemáticos hindus de cerca de 1 milênio atrás. A ideia hindu de utilizar um sistema posicional com 9 símbolos era conhecida no Iraque ao fim do século VII, ou seja, antes da anexação do Iraque ao Império Muçulmano. No início do século VIII, um estudioso vindo da Índia trouxe para a corte do califa Al-Mansur um trabalho de astronomia hindu usando estes números. Este trabalho foi traduzido para o árabe e um tratado sobre estes números, contendo a primeira discussão a respeito de frações decimais, foi escrito por Al-Uqdlisi. Tendo herdado os textos mesopotâmicos, gregos e hindus que usavam um sistema numérico de base sexagesimal, é natural esperar que os matemáticos islâmicos tivessem usado o mesmo sistema. O sistema sexagesimal naquela época não era equivalente ao decimal e também não se percebia qual seria a relação entre um e outro. Logo, as técnicas de cálculo foram desenvolvidas simultaneamente nos dois sistemas. Algumas implementações do sistema decimal, tais como riscar e apagar números, eram vistas como uma desvantagem, muito embora tenha se reconhecido a praticidade do uso dos 9 símbolos. Em outras palavras, os muçulmanos entendiam que você escrever números somente com 9 símbolos era algo muito prático. É bom lembrar que os outros sistemas de numeração usavam um símbolo diferente para cada número. Então, se você restringe todos os números a 9 símbolos apenas, isso é bastante prático. Mas, por outro lado, quando você queria fazer operações com aquela ideia do sobe 1, risca 1, como acontece na adição e na subtração, isso não era visto com bons olhos naquela época. Mas o fato de você resumir tudo a 9 símbolos, isso sim, era considerado bastante evolutivo, isto era considerado um ganho matemático. Os muçulmanos continuaram os trabalhos de Diofanto na teoria dos números. Abu Kamil escreveu um livro de problemas indeterminados, no qual ele estuda equações diofantinas e sistemas de equações em duas variáveis. Os primeiros 38 problemas deste livro focavam coeficientes, expoentes e sinais, servindo como uma exposição dessas equações. 25 dessas equações se relacionavam a superfícies de genus 0, enquanto as demais eram de genus 1. Genus é um conceito matemático que significa o número de furos de uma superfície. Por exemplo, se você tem uma esfera, a superfície esférica não tem furo nenhum. Portanto, eu vou dizer que uma esfera tem genus 0. Se eu tenho uma superfície que ela tem um furo, eu vou dizer que ela tem genus 1. Se ela tiver 2 furos, eu vou dizer que ela tem gênera, porque eu vou usar o plural,
2. O importante destacar é que este conceito, o de gênios, ele só seria definido no século XIX, é um conceito topológico. Os matemáticos muçulmanos foram além do que está nos textos de Euclides e Nicomachos, generalizando números perfeitos, abundantes e deficientes. Segura esses 3 termos que eu já vou voltar a eles. Em particular, um matemático muçulmano chamado Thabit ibn Qurra trouxe uma contribuição para a teoria dos números amigos, ao apresentar uma fórmula para gerá-los. A fórmula é esta que você está vendo na tela, e aí há uma condição para identificar se o par de números gerados de fato são números amigos ou não. Primeiro eu vou gerar o primeiro par de números amigos e depois eu volto para explicar o que significa este conceito. Mas eu quero, no primeiro momento, só olhar para esta fórmula. Perceba o seguinte, este n que está sendo abordado aqui é um número inteiro positivo. E aí perceba que na expressão dele eu estou considerando n maior que 1, ou seja, n de 2 em diante. Por quê? Porque se eu considero n igual a 0, vamos pensar no primeiro caso, pensando em números naturais. Se eu considero n igual a 0, aqui eu teria então uma potência com expoente negativo. E eles não trabalhavam com esse tipo de potência. Se eu considero n igual a 1, aí eu tenho 2 elevado a 0. E também não haveria uma definição para o que é isso. É justamente para pegar apenas potências cujos expoentes fossem maiores ou iguais a 1, que eu vou considerar esse n maior que 1, ou seja, n maior ou igual a 2. Então, nesse primeiro caso, eu vou considerar n igual a 2. Perceba que o número que eu vou ter gerado é o seguinte. 2 ao quadrado, que é 4. Aqui, 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 4, 12 menos 1, 11. E por fim, aqui eu teria gerado 2 elevado a 2 menos 1, então 2 elevado a 1, que é 2. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Já neste caso, eu vou ter gerado o seguinte, 2 ao quadrado, 4. Aqui, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, 2 ao cubo, 8. 9 vezes 8, 72. 72 menos 1, 71. E aí, o par de números que eu gero, então, considerando o produto, vai ficar de um lado 4 vezes 11, 44. 44 vezes 5, 220. Vou anotar aqui. E o outro, 4 vezes 71, 284. O que Qurra afirmava é que se essa parcela aqui, esta parcela aqui e esta parcela aqui fossem números primos, então o par de números que eu gero vão ser números amigos. Então perceba que neste caso seria 11, 5 e 71. São todos números primos. Então eu posso afirmar com certeza que 220 e 284 vão ser números amigos. E o que de fato significa estes conceitos? Então o primeiro conceito que eu citei, que eu pedi para você segurar, é o conceito de número perfeito. Para exemplificar o que é número perfeito, eu vou ter que olhar para o conjunto de divisores de um número. Então eu vou pegar aqui o número 6. O número 6, quando eu considero conjuntos de divisores, dá 1, 2, 3 e 6. Neste caso, eu estou pegando os divisores positivos. Eu vou considerar somente o conjunto de divisores próprios, ou seja, os divisores de 6 que não são o próprio 6. Então, neste caso, eu excluo o 6 e fico somente com 1, 2 e 3. Perceba o seguinte, quando eu somo esses divisores próprios, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, dá o próprio número. Então, neste caso, eu vou dizer que 6 é um número perfeito. No caso de número deficiente, ele ocorre quando a soma dos seus divisores próprios dá menor que o próprio número. Por exemplo, 14. Se você pega o conjunto de divisores próprios de 14, vai dar 1, 2 e 7. Quando você faz a soma, 1 mais 2, 3, 3 mais 7, 10. É menor que 14, então esse número seria deficiente. E por sua vez, abundante é aquele número cuja soma dos divisores próprios é maior que ele. Por exemplo, o 12 que eu escrevi na tela. Se você pega os divisores próprios de 12, dá 1, 2, 3, 4 e 6. Veja, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 com 6, 16.
Então este número seria considerado um número abundante. No caso de números amigos, eu também vou olhar para somas de divisores próprios, mas eles têm uma característica muito peculiar. Então vou pegar o 220 e o 284, que foi o primeiro par identificado. Os divisores próprios de 220 são 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110. Quando eu somo todos esses divisores, isso dá 284. E no caso do 284, os divisores próprios dele são 1, 2, 4, 71 e 142. A hora que eu somo isso tudo dá 220. Então, eu vou dizer que dois números são amigos quando a soma dos divisores próprios de um deles der exatamente o outro. Não se sabe como Curra chegou nesta fórmula, mas ela está registrada nos trabalhos dele. Diferentemente da inspiração para o teorema chinês dos restos, o conceito de números amigos é derivado da teoria de números perfeitos, um tópico que originalmente era considerado inútil, porque você não via uma aplicação prática direta para ele. Evidentemente, quando nós falamos inútil, depende de quem está falando este inútil. Para a pessoa que cria esse conceito, é óbvio que ele não ia parecer algo inútil. Na realidade, o conceito de números amigos é utilizado num sentido mais místico. Por exemplo, Al-Majid, num texto do século X, recomenda uma espécie de simpatia, na qual os números 284 e 220 deveriam ser escritos em pedaços de papel. A pessoa que está fazendo a simpatia deveria comer o papel com o número 284, enquanto o crush dela, ou seja, aquela pessoa que ela quisesse conquistar, deveria comer o outro papel. Então, sempre utilizou-se este conceito como algo mais místico. Este conceito de número perfeito, número abundante, número deficiente, número amigo, ele sempre foi utilizado como algo de caráter mais místico, remetendo àquilo que os pitagóricos faziam. Outra evolução da matemática grega é observada em Memorando para Amigos explicando a prova da amizade, escrita pelo matemático persa Kamal al-Din al-Farisi no século XIV. Nesse texto, ele demonstra o resultado de Tabit ibn Qurra, bem como ele também demonstra a unicidade da decomposição de inteiros em fatores primos. Quando nós caminhamos agora na direção da álgebra, nós observamos o seguinte: os europeus receberam a álgebra dos matemáticos islâmicos. A palavra álgebra vem do termo álgebra, cujo significado é completude ou restauração. Essa palavra foi registrada pela primeira vez no século IX pelo matemático Al-Khwarizmi. Ao que tudo indica, a álgebra de Al-Khwarizmi vem de uma expansão das ideias de textos hindus acrescida de seus resultados. Eu estou dizendo ao que tudo indica porque não há um consenso com relação a isso. Além disso, é sabido que o matemático Abu Wafa traduziu a aritmética de Diofanto para o árabe, mas essa tradução árabe se perdeu. Independentemente da influência grega ou hindu, o fato é que a álgebra islâmica cresceu, em certa medida, de maneira original, ou seja, há resultados que foram criados pelos islâmicos. Além das palavras álgebra e algoritmo, o vocábulo raiz tem uma origem árabe, muito embora não seja uma palavra árabe. Veja, de onde é que vem o vocábulo raiz? Vamos olhar um pouco então para a matemática grega. Os gregos, eles construíam operações calcadas em elementos geométricos. Então, quando eu estou falando da raiz quadrada, se eu estou pensando como um grego, na realidade eu estou falando de um lado de um quadrado. Ou seja, quando eu estou dizendo que a raiz quadrada de 9 é 3, é porque eu estou dizendo que o lado do quadrado de área 9 é 3. E, portanto, quando se traduziu esta ideia para os europeus, ela foi traduzida no latim para latus. Então, quando eu estava falando da raiz quadrada no conceito grego, os europeus escreviam latus para registrar essa ideia, porque de fato estava relacionado com o lado de um quadrado.
Quando eu estou olhando já para a matemática árabe vê a raiz não mais como o lado de um quadrado, mas como um número. E, portanto, para fazer a diferenciação entre o conceito árabe de raiz e o conceito grego de raiz, no caso do grego, utiliza-se a palavra latus, e no caso dos árabes, utilizou-se para traduzir para o latim a palavra radix. E é daí então que veio o termo raiz, e aí utilizou-se então para a operação de radiciação. Os números de Al-Khwarizmi eram números algébricos positivos, tendo em vista que eles eram gerados a partir de equações com coeficientes racionais. E o que nós entendemos por números algébricos? Quando nós estamos falando atualmente de números reais, nós estamos considerando números obtidos a partir de uma sequência convergente de racionais. Então, quando nós estamos falando de números algébricos, nós estamos considerando números advindos de uma equação. É claro que os árabes não definiram o conceito de convergência, portanto não dá para falar em número algébrico tal qual conhecemos hoje. Mas era sabido que os números que eles consideravam eram números que podiam advir como soluções de equações. O fato de Al-Khwarizmi não trabalhar com números negativos impedia que ele descrevesse todas as equações quadráticas na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Ao invés disso, ele considerava 3 casos específicos e outros 2, nos quais se retirava o termo linear ou o termo quadrático. Portanto, o Al-Khwarizmi não resolveu todas as equações quadráticas, justamente porque ele não trabalhava com números negativos. Mas ele resolveu um conjunto de equações e apresentou um método para determinar essas soluções. Então, só para exemplificar, eu vou resolver, de acordo com o procedimento de Al-Khwarizmi, essa equação. O exemplo que ele considera é o seguinte: 1² mais 10 raízes é igual a 39 dirhems. Dirhems seria uma unidade monetária. Mas na prática, a equação que se considera é a seguinte: 1² x² mais 10 raízes, 10x, é igual a 39. O Al-Khwarizmi, para resolver esse tipo de equação, ele apresentava um conceito geométrico. E aí eu vou mostrar exatamente como ele fazia, utilizando a ideia geométrica. Então deixe-me só registrar novamente a equação aqui no alto da tela. x² mais 10x igual a 39. O Al-Khwarizmi dizia o seguinte: primeiro, para resolver essa equação, você vai considerar um quadrado de área x². Em seguida, você vai considerar 4 retângulos. De que forma? O retângulo vai ter um lado tamanho x, que seria o lado deste quadrado, e o outro lado vai medir 2,5. Então, deixe-me desenhar os 4 retângulos. E por que se considera retângulos de lado 2,5 e lado x? Porque quando você pega a área desses retângulos, a área de cada um deles é 2,5x. E aí perceba o seguinte: 2,5x vezes 4, 10x. Então aqui eu tenho x² mais 10x. Então eu sei que esta área dessa figura que se assemelha a uma cruz é 39. Em seguida, o que eu faço? Eu vou completar o quadrado, literalmente. Perceba o seguinte: eu posso completar o quadrado, literalmente, acrescentando 4 quadradinhos aqui. Então, veja que eu já acrescentei 4 quadradinhos e perceba, se este lado tem tamanho x, este lado tem tamanho 2,5 e este aqui também. Portanto, de fato, essa figura é um quadrado, com área agora 6,25. O mesmo eu posso dizer dos outros 3 quadrados que eu acresci. Agora, olha que curioso. Veja só. Aqui eu tenho 2,5, aqui eu tenho 2,5 e aqui eu tenho x. Então, eu tenho 5 mais x deste lado. Aqui eu tenho 2,5, aqui eu tenho 2,5 e aqui também vai ter tamanho x. Ou seja, é um quadrado de lado 5 mais x. Então, só vou registrar que o lado deste quadrado é 5 mais x. Por outro lado, perceba o seguinte: qual que é a área deste quadrado
maior que eu acabei de construir seria x² mais 10x, que dá 39 de acordo com a equação que eu estou resolvendo. Mais 4 quadrados com área 6,25. Quando eu faço 6,25 vezes 4, isso dá 25. Portanto, a área deste quadrado que eu acabei de construir dá 64. Se eu tenho um quadrado com área 64, é porque o lado mede 8. Portanto, 5 mais x é igual a 8. Logo, x é igual a 3. E esta aqui seria, então, a solução para essa equação. Perceba que não é a única solução possível de ser encontrada. Mas, então, eu identifiquei ao menos uma solução. E no caso do Al-Khwarizmi, ele sempre identificava soluções positivas. Este caso que eu acabei de ilustrar é o caso mais simples que ele considera. Os outros dois casos, lembre-se que eu falei que eram 3 que ele considerava, os outros 2 casos são baseados nessa expressão que você está vendo, que na realidade nada mais é do que escrever um retângulo com a diferença de 2 quadrados. Ele não abordou equações cúbicas. Pelo contrário, ele tenta mostrar algumas situações que levam a equações quadráticas, a fim de justificar o uso delas. Na prática, não há nenhuma aplicação para as equações que o Al-Khwarizmi apresentava. Apesar disso, Al-Khwarizmi utilizou problemas de herança para ilustrar o uso de equações lineares. E uma coisa curiosa que os textos dele apontam é que naquela época, herança era algo como visto somente para pessoas, ou seja, somente pessoas podiam herdar alguma coisa. Instituições ou entidades não eram passíveis de receber herança. Isso difere muito do que é feito atualmente. Ainda considerando o campo algébrico, eu posso registrar um comentário de Abu Kamil nos textos de Al-Khwarizmi, e este comentário aponta regras de álgebra. Tais observações feitas por Abu Kamil seriam apresentadas aos europeus através de Leonardo de Pisa ou Leonardo Fibonacci, mas isso é assunto para um outro momento. Uma ligação entre álgebra e geometria apareceu no uso da hipérbole retangular de Pappus para trisseccionar um ângulo. Ainda no campo algébrico, destaca-se o matemático Omar Khayyam. Omar Khayyam percebeu que muitos dos problemas de trissecção de ângulos levavam a equações cúbicas que eram resolvíveis com auxílio de seções cônicas, inspirado pelas ideias de Pappus. Seus textos em álgebra apresentam vários exemplos de resolução de equações de tais tipo com esse método. Omar Khayyam não fazia uso do simbolismo algébrico. Provavelmente sua experiência na resolução de problemas o ensinou que resolver equações cúbicas somente com aritmética e extração de raízes, que é o que nós chamamos hoje de solução por radicais, em geral seria impossível. Contudo, ele descobriu que uma equação cúbica poderia ser entendida geometricamente e a partir daí seria solucionável. Ele registrou seu método de resolução de maneira similar a Euclides e Apolônio, à exceção de que no caso dele linhas eram representadas por números. Ainda, ele considerava que só existissem raízes positivas, por isso ele só usava coeficientes positivos. E ele listou 25 tipos de equações, dos quais 6 não possuem termos cúbicos. E só para exemplificar como é que ele trabalhava com equações cúbicas, num primeiro momento eu vou considerar a equação x² mais ax² mais bx igual a c. O que eu quero destacar é que o Omar Khayyam fazia algumas considerações. A primeira é que este b era um termo quadrático. Portanto, a equação que ele iria resolver é da forma x² mais ax² mais b²x. E ele faz essa notação para indicar que esse b na realidade é um número que estava elevado ao quadrado. Ainda, ele estava considerando que este c ele advinha de um sólido geométrico. Portanto, ele substituía este c por b² vezes c, porque eu teria b², que seria a área de um quadrado, vezes uma altura c. Portanto, eu estaria enxergando no primeiro momento com um prisma retangular. Bem, tendo feitas essas considerações, como é que ele resolvia a equação, considerando já conhecidos A, B e C? A ideia básica era a seguinte. Primeiro, ele construía um semicírculo
Então, estou desenhando aqui esse semicírculo. Está desenhado aqui, de diâmetro AC. Qual é o tamanho desse diâmetro? A mais C. Então, vou marcar um pontinho O aqui, de maneira que este lado tem tamanho A e este lado, então, tivesse tamanho C. Agora, o que eu faço? Eu vou considerar uma perpendicular a esse diâmetro. Então, está aqui feito a perpendicular. E aí, eu vou considerar essa distância OB. Este ponto aqui que eu estou chamando de B. De maneira que esse tamanho seja exatamente o valor de B, que é o B conhecido da equação. E agora, eu vou traçar a reta paralela ao diâmetro. Vou chamar essa reta de BD. Tendo feito isso tudo, Omar Khayyam indicava o seguinte. Para resolver a equação agora, eu vou considerar uma hipérbole retangular, que tenha como assíntotas este lado que é a extensão de BO e BD. Ou seja, ele considerava uma hipérbole retangular que assumia essas duas retas como assíntotas e mais ainda, essa hipérbole retangular deveria passar pelo ponto C. Então, eu estou desenhando aqui a hipérbole. A hipérbola que passa pelo ponto C vai encontrar esse semicírculo num outro ponto. Vou chamar esse pontinho aqui então de Z. E aí eu vou considerar uma paralela ao diâmetro AC, só que agora passando por Z. Então suponho que a paralela seja essa reta que eu estou desenhando aqui, a reta ZP. Então ele dizia que a solução era o comprimento de ZP. Era assim que ele apresentava, então, a solução para essa equação feita de maneira geométrica. Basicamente, o que ele acabava fazendo, se nós formos analisar um pouco para a álgebra que está sendo desenvolvida aí, é transformar essa equação em duas equações quadráticas. É isso que ele acabava fazendo. Uma geração após a morte de Omar Khayyam, Sharaf al-Din al-Tusi escreveu um tratado a respeito de equações cúbicas, no qual ele apresenta um método surpreendentemente moderno para a época. Ele considerava 8 tipos de equação que sempre tinham solução e 5 que poderiam não ter soluções positivas. Al-Tusi desenvolveu um método para os 8 primeiros tipos que basicamente era idêntico ao método chinês de resolução. Já em relação aos outros 5 tipos, eu vou exemplificar o que ele pensava analisando a equação x ao cubo mais ax quadrado mais c igual a bx. Então, como Al-Tusi atacava essa equação? A primeira coisa que ele indicava é que ele seria necessário utilizar uma regra com os expoentes, que hoje nós chamamos de derivada. Mas ele indicava esta regra sem falar do conceito de derivada, até porque esse conceito não existia à época. Mas ele dizia o seguinte: primeiro, para resolver essa equação, eu vou precisar analisar uma outra equação, neste caso quadrática. Seria 3x² mais 2ax igual a b. Perceba que no fundo eu estou fazendo uma derivação da equação, mas ele indicava apenas que esse procedimento seria necessário. Em seguida, eu vou chamar de n a maior raiz da equação. E aí eu quero observar o seguinte. Hoje nós sabemos que se eu estou derivando uma equação e aí eu determino raízes, eu estou determinando pontos críticos. Quando eu determino pontos críticos, eu posso determinar um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. O que eu quero observar é que se eu considero n como sendo a maior raiz da equação, veja, partindo do pressuposto que essa equação vai ter no máximo duas raízes, e considerando que o termo que acompanha x² é positivo, o que a gente sabe é que fora das duas raízes, então, esta equação ou esta função, se eu considerar a função 3x² mais 2ax menos b, ela vai ser positiva. E entre as raízes é negativa. Portanto, se eu considero novamente a função, eu teria algo decrescente entre m1 e m e crescente a partir dele. Portanto, este m seria aquilo que nós chamaríamos de mínimo local. Então, basicamente, era isso que Al-Tusi indicava que fosse feito. Você transforma a equação numa função e vai procurar, então, um mínimo local para esta função. Uma vez identificado este mínimo, o que ele concluiu foi o seguinte.
Se por acaso m ao cubo mais m quadrado mais c fosse menor que bm, então esta equação não ia ter solução positiva, ou seja, a equação que eu estou analisando não tem solução positiva. Se por acaso eu tivesse a igualdade, então na hora que eu substituo m, eu encontro a igualdade, então tem uma solução e a única solução neste caso é o próprio m. E por fim, o último caso, ou seja, eu fiz o menor, eu fiz igual, e se aqui fosse o maior? Este caso, ele é resolvido com o método de Horner, na versão que foi desenvolvida pelos chineses. Então, fazendo esta análise de mínimo, era uma maneira que o Althusse, sem falar da definição de mínimo, sem falar de derivada, sem falar na realidade de ponto crítico, resolvia esse tipo de equação cúbica. Então ele utilizava este método para resolver equações cúbicas quando era possível identificar uma solução positiva. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!